Fala galera, beleza? Professor Gustavo Schmidt de Biologia de novo com vocês. E como a gente já trabalhou agora a aula de um resumão ali de relações ecológicas harmônicas, chegou a hora da gente falar um pouquinho das relações ecológicas desarmônicas, que são aquelas onde pelo menos um dos envolvidos vai ser prejudicado na relação. E assim como nós tínhamos as relações entre indivíduos da mesma espécie, de espécies diferentes, lá nas harmônicas, aqui não é diferente. Também teremos as relações que são chamadas intraespecíficas, que são realizadas entre indivíduos da mesma espécie, e as relações interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Cara, toma cuidado com isso, porque às vezes é só isso que a questão trocou ali e ela pode te pegar desatento. Beleza? Então vamos lá. Canibalismo. Canibalismo é a primeira relação que a gente vai trabalhar. Você sabe que um canibal, ele mata outro da mesma espécie para se alimentar. Então é uma relação de alimentação, tá? Não é só matar e deixar ali. Tá? Então, um leão adulto mata o filhote de um outro e deixa ele ali. Isso não é um canibalismo. Se ele comer esse filhote, é um canibalismo, beleza? O canibalismo, ele pode ser encarado da seguinte forma: por mais cruel que possa parecer pra gente, o canibalismo às vezes é um fator de controle do tamanho das populações. Então, se uma população cresce demais, começa a faltar espaço, faltar comida, eles podem praticar o canibalismo para reduzir o tamanho dessa população e todo mundo poder viver um pouco melhor. Para os animais isso acontece. Casos bem emblemáticos de canibalismo: a viúva negra, a fêmea, que é a viúva negra, a fêmea mata e se alimenta do macho após a cópula para garantir que ela tenha energia suficiente para gerir todos aqueles filhotes, aqueles milhares de filhotes que podem nascer ali. E louva-a-Deus, a fêmea do louva-a-Deus normalmente também pode fazer isso após a cópula, ela se alimenta do macho ou de parte desse macho aí. Então tem que ser da mesma espécie, não é assim, um louva-a-Deus se alimentando de outro, isso é um canibalismo? Depende. Se esses louva-a-Deus forem da mesma espécie, é um canibalismo. Se forem de espécies diferentes, aí é uma outra relação, não é um canibalismo, é um predatismo, uma predação. Toma cuidado, não é porque uma formiga está comendo a outra que é canibalismo, elas têm que ser da mesma espécie. Aí passando por uma outra relação dentro da mesma espécie também, desarmônica, podemos ter uma competição. A competição é uma das relações que mais cai nas provas, tá? E eu queria que vocês ficassem atentos nessa competição, porque ela pode ser tanto entre indivíduos da mesma espécie, como a gente está observando aqui, duas zebras brigando, duelando ali, talvez disputando um território, disputando o direito de se reproduzir com uma fêmea específica. Beleza? Vários animais que são territorialistas, eles vão acabar entrando nesse embate com outros da sua mesma espécie pelo domínio daquele território. Aves, por exemplo, disputando um alimento. Você já experimentou isso? Tá na praia assim, joga um pedaço de peixe para essas aves marinhas, é uma briga só, tá? Então uma disputa. Lembrando que a competição ela pode ser por uma disputa direta mesmo, um conflito ali, uma tiro, porrada e bomba, uma pancadaria, ou simplesmente uma competição indireta. Então tem um alimento ali, um vai lá, come primeiro, e quando o outro chega não tem mais comida. Isso é uma competição indireta. Acabou sendo prejudicado, um competindo com o outro, mas a gente já fala um pouquinho mais de competição lá na interespecífica. Relações entre indivíduos de espécies diferentes. Cara, aqui nós temos relações muito conhecidas, muito famosas. Predatismo, tá? Ou predação. Lembra dos sinaizinhos? Nós temos aqui um indivíduo se dando bem nessa relação, no caso o predador, e um indivíduo sendo prejudicado, no caso a presa. Claro que esses sinais são em relação aos envolvidos na relação, porque um predatismo, por mais cruel que possa parecer, ele é fundamental para o equilíbrio do ambiente. Sem um predador, a população de uma presa pode acabar se reproduzindo e se proliferando demais e se transformar numa praga, num problema naquele ambiente ali. Então nós temos aqui a hiena, galera. A hiena, ela pode ser encarada em vários tipos de relações ecológicas, vários. Na aula de relações harmônicas, a gente viu que tinha um tipo de relação que era chamado comensalismo. O que é esse comensalismo? É quando um animal se aproveita de sobras deixadas por outro. Então se a gente pegar aqui, a hiena pode entrar nessa. Às vezes os leões caçam, comem ali um pouco e abandonam as carcaças. As hienas chegam depois para comer o resto. Se a questão é descrever esse tipo de situação, a hiena estaria sendo um comensal. Beleza? Comensal, ela estaria se aproveitando de sobras. Agora, as hienas também são grandes predadoras, elas caçam em bandos muito grandes. Então aqui uma imagem de uma predação, uma hiena
Uma zebra, não sei se ela não pegou uma sobra de repente, tudo bem. Então, de novo, não grave-se um exemplo, eu sei que tal animal é um grande predador. Dá uma olhada no que o enunciado da questão está descrevendo para você. Belezinha? Então é isso que nós temos. Aqui um gato com um rato na boca e um gato também, são predadores naturais, seu instinto ali, eles têm aquele DNA deles de grande felino, caçador. Então beleza, predatismo é uma relação importante pra caramba, um ser mata outro de outra espécie para se alimentar, não confunde predatismo com canibalismo. Parasitismo também é uma outra relação muito importante, uma relação mais menos, a relação aqui não é predador-presa, é parasita-hospedeiro. Parasita-hospedeiro. Nós temos tanto animais parasitas, nós temos vírus que são parasitas, bactérias que são parasitas, como nós temos plantas parasitas também. Então fica atento que quando a gente fala de um parasitismo, nós podemos tratar, por exemplo, aqui um carrapato, ele é um parasita que fica do lado de fora do corpo do seu hospedeiro, certo? Então ele é chamado de ectoparasita. Ecto é fora, tá? Então, ectoparasita, por exemplo, um carrapato, uma pulga, um pernilongo, tá? Que ele vai sugar sangue, ele é considerado um parasita. Já um parasita que vive dentro do corpo do seu hospedeiro, ele é chamado de endoparasita, tá? Endo. E o que nós temos no endoparasitismo ali? Podemos ter bactérias, vírus, fungos, vermes, lembra? A tênia, a lombriga, endoparasitas. E nós temos plantas parasitas também. Não confunde com planta epífita, que você viu na aula de relações harmônicas, que são só aquelas que se sustentam em outras plantas. Isso é um epifitismo, beleza? Aqui não. Aqui tem plantas parasitas, que elas vão enfiar as suas raízes dentro dos vasos condutores de seiva da planta hospedeira. Então ela vai prejudicar a planta hospedeira, beleza? Então, como exemplo que nós temos uma planta parasita ali. Nesse parasitismo de planta, você pode ter uma planta que ela é chamada de holoparasita ou de hemiparasita, tá? Você pode ter uma hemiparasita ou uma holoparasita. Galera, hemiparasita é um parasita pela metade. Ela vai só roubar água da planta hospedeira, vai sugar tal seiva bruta. Ela enfia suas raízes, chamadas de austórios, nos vasos do xilema, que são vasos que conduzem seiva bruta, água e sais minerais, porque ela mesma faz a sua fotossíntese. Então, uma parasita pela metade, ela rouba água para poder fazer sua própria fotossíntese. Uma holoparasita não. Ela é muito sacana, porque ela enfia suas raízes dentro dos vasos condutores de seiva elaborada. Ela rouba da planta hospedeira a seiva prontinha, água e açúcar, lá nos vasos do floema. Portanto, nem fotossíntese ela faz. Isso seria uma holoparasita. Beleza. Competição, galera. Competição é uma das relações que mais caem nas provas. E eu quero te descrever duas situações ali. Primeiro é o seguinte, por que nós temos aqui dois sinais de negativo, menos, menos? Como assim todo mundo se dá mal na competição? Galera, vamos partir do princípio que é o seguinte, o próprio fato de haver competição já está prejudicando os envolvidos. Por mais que ele seja um melhor competidor, que ele consiga se dar bem, se alimentar primeiro, ficar com aquele território para ele, o próprio fato dele ter que competir, ele já está gastando tempo, energia ali naquilo. Então por isso que é uma relação que vai prejudicar os envolvidos naquilo ali diretamente, tá? Mas vamos lá. Primeiro assim, então nós temos aqui nessa imagem vários predadores da savana, ó, leões e hienas, que são inimigos mortais. Olha de novo a hiena aparecendo. Se um enunciado descreve que leões e hienas estão disputando uma caça, isso é competição. Não é aquela situação que eu descrevi antes lá, que a gente podia falar da aula de relação harmônica, que a hiena espera o leão comer e vai aproveitar a sobra. Isso é um comensalismo. Se existe uma disputa, como de fato existe, e até o próprio desenho do Rei Leão já nos mostrou que leões e hienas não se dão bem, então é uma competição entre eles. De novo, essa competição pode ser direta, uma briga mesmo, uma disputa, ou aquela indireta, um vai, come antes e deixa o outro sem comida. Aqui, ó, esse gráfico eu queria falar para você rapidinho sobre ele, que ele é fundamental, galera. Isso aqui, ó, está nos mostrando o seguinte, o gráfico que vai mostrar duas espécies de Paramecium, que é um protozoário ciliado, sendo criadas de maneira isolada. Então aqui, ó, nesse primeiro gráfico nós temos somente Paramecium aurelia. O que acontece com o número de indivíduos, tá? Porque eles são uma célula só. Então se eu falo número de células, é o número de indivíduos. Ao longo do tempo. Repara que o Paramecium aurelia vai crescendo, crescendo, crescendo ao longo do tempo aqui, ó, cresce, 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 cresce.
chega uma hora que ele vai se estabilizar, ele para de crescer. Por que acontece isso? Porque começa a faltar comida, a faltar espaço, eles estão sendo criados confinados, com a mesma quantidade de comida todo dia, eles começam a competir entre eles. E seria uma competição intraespecífica, dentro da mesma espécie. Se a gente passa para o segundo gráfico, a gente vai ver a mesma coisa acontecendo com a outra espécie de paramécio. Repara aqui, ó, ela começa a crescer, chega uma hora que vai também atingir um equilíbrio, porque falta espaço, falta comida, eles começam a competir ele por eles e aquilo é o limite. Esse terceiro gráfico é o que eu quero que você preste atenção, porque esse terceiro gráfico é o que vai mostrar a competição entre espécies diferentes acontecendo. Quando a gente junta as duas espécies, ó, o crescimento das espécies, as duas juntas, olha o que acontece com o tamanho das populações ao longo do tempo. Vai ter uma espécie, que é o Paramécio aurelia, que ela vai crescer até começar a estabilizar. Já a outra espécie não. Ela só se dá mal, ó. Começa até crescendo e depois começa a se dar mal até desaparecer. O que aconteceu aqui? Galera, o que aconteceu aqui foi o seguinte, vem pra mim agora. Competição entre as duas. Quando eu coloco as duas espécies para conviver juntas, dando o mesmo alimento, as duas vão competir por aquele espaço e aquele alimento. Por algum motivo, Paramecium aurelia, que é essa cor em verde, ela era uma melhor competidora. E aí ela comia antes, explorava o recurso antes e deixava outra espécie sem comida. Então outra espécie foi ficando sem comer, foi ficando fraca, foi morrendo, até desaparecer daquela região. O nome disso aqui é princípio da exclusão competitiva ou princípio de Gauss, que foi o cara que descreveu isso aqui, ó. Princípio da exclusão competitiva ou princípio de Gauss. O que esse princípio fala? Concordam comigo que a competição está totalmente relacionada às espécies terem nichos ecológicos parecidos. O que é nicho ecológico mesmo? Tudo que a espécie faz naquele ambiente. Quando que ela se reproduz, o que ela come, que horas que ela come, onde é que ela se esconde, tudo é nicho ecológico. Se duas espécies têm nichos ecológicos muito parecidos, elas vão competir. Quanto mais parecidos forem os nichos, mais competição vai haver. Uma das duas pode ser melhor competidora que a outra. A que é pior competidora, ela tem três possíveis saídas, soluções para elas. Ou ela se muda de lugar, foge daquilo ali, sai da competição. Ou ela altera, modifica o seu nicho ecológico. Caramba, eu não estou conseguindo comer aquilo ali porque o outro come antes de mim. Tá, tudo bem, eu vou comer outra coisa ali. Então muda o nicho ecológico. Se ela nem se mudar de lugar e nem mudar o seu nicho ecológico, ela será excluída por competição. Isso é a exclusão competitiva. Muito importante. Galera, amensalismo ou antibiose, que a maior parte das questões traz como sinônimo. Então beleza, galera, eu acho que vocês têm até que lembrar na cabeça de vocês como sinônimos, tá? Amensalismo ou antibiose. Eu até vou falar uma particularidade rapidinho, mas o que seria isso? Uma espécie produzir substâncias que afetem a vida de outro. Tá? Então não é um predatismo, não é um parasitismo, nada disso. Ela está liberando substâncias que vão afetar, vai matar, vai dificultar a reprodução. Aí nós temos alguns exemplos famosos. Aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é um fungo, tá, galera? É um fungo, Penicillium. Isso aqui são bactérias, ó. Isso aqui são bactérias. Repara uma coisa interessante. Ao redor desse fungo, ao redorzinho, as bactérias não conseguem crescer. Por quê? Porque esse fungo está produzindo uma substância antibiótica. Antibiótico que mata a bactéria. E aí as bactérias não crescem. Então isso é um amensalismo. O fungo liberando substâncias que impedem o crescimento das bactérias. Aqui é uma outra imagem que está mostrando um fenômeno conhecido como maré vermelha. São algas dinoflageladas, pirrófitas, que se proliferam de maneira exagerada e vão liberar toxinas na água e essa toxina vai prejudicar os organismos que ali estão. Amensalismo, antibiose. Os pinos também pode ser um exemplo, eles liberam substâncias que vão acidificar o solo e outras plantas não conseguem crescer ao redor e tal. Eu nunca vi uma questão de vestibular diferenciar amensalismo de antibiose. Mas em nível superior, alguns autores identificam que uma antibiose são esses exemplos que eu citei para você aqui, que seria uma relação mais-menos aqui. Então, a espécie que libera substância, ela estaria beneficiando ao prejudicar as outras.
Agora existem alguns autores que classificam como amensalismo uma relação zero-menos, quando o indivíduo que prejudica outro, ele não está se beneficiando daquilo, ele faz aquilo sem querer, digamos. E aí, os exemplos podem ser esse aqui, ó, elefantes. Você sabe que os elefantes não são muito graciosos ao caminhar pela savana. Então o que acontece é que à medida que eles caminham, eles vão fazendo aquele chão tremer e às vezes alguns insetos que estavam escondidinhos ali na vegetação, eles se assustam e acabam voando ou pulando. Nesse momento que eles voam, que eles pulam, uma ave pode vir e comer. Então, olha, o elefante sem querer está ferrando, prejudicando a vida daqueles insetos. Ele é o zero, porque ele não faz aquilo. Eu vou pisar aqui para o inseto sair e a ave comer. Não, mas várias aves, sabendo disso, elas ficam próximas aos elefantes. Onde aquele elefante for, eu vou atrás. A hora que ele pisar, o inseto pula, eu pau. Tá? Então é basicamente isso. Mas, galera, na boa, nunca vi uma distinção nas questões em relação a isso, não. Tratam como sinônimos, tá? E pra gente fechar, o esclavagismo. Esclavagismo é quando uma espécie ela vai se beneficiar do trabalho de outra. Tá? Ela vai, como se fosse escravizar outra aqui. Ela vai se beneficiar, vai botar outra para trabalhar para ela. E aí nós temos um exemplo que é o do chupim. Isso aqui é um filhote de chupim, tá? Chupim é uma ave. E aqui, por exemplo, é um adulto de outra espécie, o tico-tico. Dá pra ver que não são da mesma espécie e tal, né? Só que esse tico-tico, ele está alimentando o filhote do chupim. Por que isso? Ai, que querido que ele é alimentando o filhote. Galera, olha só a sacanagem. A fêmea do chupim, ela coloca os seus ovos no interior de outros ninhos. Tá, junto com ovos de outros ninhos. Então repara aqui, isso é um ninho de tico-tico. Então vocês estão vendo aqui esses ovinhos com a letra T, são os ovos de tico-tico. E o ovo do chupim, olha como ele é maiorzão, esse ovo em C. Quando esses ovos eclodirem, os filhotes vão nascer, cara, a fêmea do tico-tico e o macho, eles não vão distinguir, esse aqui não é meu filhote, esse aqui é meu filhote. Eles vão alimentar todos. E aí vem o problema, repara que o ovo do chupim é maior, não é por acaso, o filhote é maior também. Então eles vão sempre esticar o pescoção mais do que os outros, vão comer, os outros vão acabar morrendo, que vão ficar sem comida, e ele vai sobreviver. Então o tico-tico está utilizando outra espécie, se beneficiando do trabalho de outra espécie. É eles que vão criar o filhote do tico-tico, do chupim ali. Olha que loucura, tá? Isso é um esclavagismo. Algumas questões trazem a relação formiga-pulgão como esclavagismo. Lembra, pulgão é um inseto que suga a seiva de plantas, e o excesso de seiva eles liberam e a formiga fica ali se aproveitando daquela sobra de seiva. Alguns autores classificam isso como um esclavagismo, como se a formiga estivesse escravizando, se beneficiando do trabalho do pulgão. E o pulgão não teria nenhum prejuízo, nenhum benefício com aquilo, ou teria um prejuízo por quê? Porque alguns autores descrevem que a formiga pega o pulgão, leva para dentro do formigueiro, tá? E aí deixa ele lá, não, fica aqui, no outro dia bota ele no lugar. Então depende de como está descrevendo. Mas também vários autores dizem que o pulgão se beneficia dessa relação. Como? Defesa e proteção. As formigas protegem esses pulgões contra o ataque de predadores, por exemplo, a joaninha. Então é isso, galera. Não decorem exemplos. Deem uma olhada e tentem entender o que a questão tá te descrevendo, para onde que ela tá direcionando. Se ela falar que o pulgão tem o benefício da defesa, proteção, isso seria uma protocooperação, um ajudando o outro e tal. Se ele falar que a formiga escraviza, leva o pulgão para dentro, fica aqui, aí ele tá tratando de um esclavagismo. Então, analisa a questão que eu tenho certeza que vocês não terão grandes dificuldades. E é isso, galera, e essa foi a nossa aula ali de relações ecológicas desarmônicas. Claro que existem muitos outros exemplos, mas eu não queria aqui me alongar muito. Lembrando, se você não segue ainda lá o Instagram do Me Gusta Bio, por favor, segue lá, me dê essa força, me dê essa moral para eu continuar colocando muito mais conteúdos aqui para você. Valeu, galera, mais uma vez foi um enorme prazer, abraço e até a próxima aula.